Então vamos nós. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja bem-vindo ao Dica do Dia. Eu sou o professor Luiz Cláudio Poiares e, como é de costume, eu estou aqui para conversar com você mais de perto a respeito da segunda fase do exame de ordem em Direito Civil e em Direito Processual Civil. Pois bem, como é de hábito, eu separei uma questão maravilhosa para a gente fazer uma rápida análise. E a questão é justamente essa que aparece na sua tela nesse momento. É uma questãozinha tirada do nono exame unificado, cuja redação é a seguinte: me permita a leitura. Joana de Castro celebrou um contrato de mútuo garantido com alienação fiduciária com um banco X para aquisição de automóvel marca Speed ano 2010. Ficou acordado que Joana deveria pagar 48 parcelas de R$ 2.000 até o dia 5 de cada mês. Todavia, em virtude do inadimplemento no pagamento das 6 últimas parcelas, a instituição financeira notificou a devedora via cartório de títulos e documentos. Considerando o caso relatado, utilizando argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, responda aos itens a seguir. Pois bem, primeira questão, nossa letra A. Nas obrigações com termo, o vencimento certo, a constituição do devedor em mora opera-se em regra, independentemente de interpelação. Segunda questão, a letra B. Deve o credor, nos termos do Decreto-Lei 911 de 1969, interpelar o devedor para comprovar a sua mora? Pois bem, vamos dividir, vamos começar pelo item A. E aí, galera, só para você vir comigo, vamos recordar aquilo que nós aprendemos na faculdade sobre o descumprimento obrigacional. O professor da matéria com certeza deve ter dito para vocês que existem duas modalidades tradicionais de descumprimento. Você tem de um lado o descumprimento absoluto e você tem de outro lado o descumprimento relativo. A diferença entre essas duas modalidades está justamente na utilidade da prestação após o vencimento da dívida. Pois bem, se você tiver diante de si um caso concreto, aonde o devedor deixou de efetuar o pagamento no tempo, no modo, no local que foi combinado entre as partes, e, mesmo assim, a prestação devida pelo solvens ainda traz alguma utilidade para o credor, então bata no peito e diga que nesse caso concreto existe o descumprimento relativo, que também é conhecido vulgarmente como mora. Mora do devedor ou mora solvente. Já na contramão, se você está diante de um caso aonde esse mesmo devedor não realizou o pagamento das condições entabuladas, e justamente por isso a prestação que ele devia se tornou inútil do ponto de vista objetivo para o credor. Então, nesse caso, diga que está havendo descumprimento absoluto. Para eu dar sequência, eu vou deixar de lado o descumprimento absoluto e vou focar na figura da mora. Senhores, nós podemos classificar o descumprimento relativo, também chamado de mora, em duas categorias. Existe, de um lado, a chamada mora automática, ou, se você preferir, a mora ex re. E existe, num segundo plano, a chamada mora ex persona. Qual é a diferença? A diferença está basicamente no tipo de obrigação que você tem em suas mãos. Se você constituiu uma obrigação e essa relação obrigacional nasceu com uma data previamente estabelecida para se tornar exigível a prestação, então você está diante de uma obrigação onde existe um termo final. Obrigação com termo. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, artigo 397, você vai perceber que o credor ele não precisa de nenhum grande esforço para que o devedor seja constituído em mora. Afinal de contas, se a própria obrigação tem uma data previamente estabelecida para o vencimento, basta que o devedor não pague naquele prazo fatal para que ele esteja automaticamente constituído em mora. Me permita rapidamente mostrar o dispositivo legal. Diz o artigo 397. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Repare, inclusive, que no enunciado da questão há uma data previamente estabelecida
para o pagamento da dívida perante a instituição financeira. Salvo engano, era o dia 5º do mês. Então está na cara que no enunciado da prova você estava diante de uma obrigação com termo, cuja respectiva mora é uma mora ex re, também chamada mora automática. Mas para não perder o gancho e você poder estudar de forma mais ampla o Instituto, me permita apresentar a chamada mora ex persona, justamente aquela aonde o vínculo obrigacional nasce, mas não há previsão para a data de vencimento da prestação devida. Um exemplo, só para elucidar, imagine que no final da aula, um aluno presencial peça o caderno emprestado para o colega. E esse colega, de forma muito gentil, diga: tome aqui o caderno, pode levar para casa. Ficou celebrado entre as partes um contrato de comodato. Só que na minha fala, você repara nitidamente que o comodato foi celebrado sem estabelecer data para a restituição da coisa emprestada. Então você tem, no meu exemplo, um comodato sem termo. E nesse caso, quando a obrigação nasce sem termo, como é que se faz para o devedor que está constituído em mora? Vem comigo ao parágrafo único do artigo 397, que diz: não havendo termo, a mora será constituída mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Então deixa eu retomar aqui na letra A. A pergunta foi: nas obrigações com termo de vencimento certo, a constituição do devedor opera sem regra, independentemente de interpelação? Sim, é verdade. Quando a obrigação for com termo, você não precisa interpelar o devedor para que ele seja constituído em mora. Afinal de contas, a mora é automática. Agora, voltando os olhos para a questão B de bola. E a questão de B fala exatamente sobre aquela figura da alienação fiduciária. Professor, como é que funciona essa alienação fiduciária? Simplesmente, vou até utilizar o exemplo da questão. Imagine um caso concreto onde um cidadão como eu ou você tenhamos o interesse de adquirir um automóvel. O grande problema é o capital, porque nós não temos o numerário suficiente para entrar numa agência de automóveis e pagar o carro do dinheiro que está na nossa carteira ou no nosso banco. Por isso, nós somos forçados a pedir ajuda a uma instituição financeira. Nós vamos celebrar com essa instituição financeira um contrato de mútuo feneratício. O mútuo é uma espécie de empréstimo e, nesse caso, o mútuo é remunerado pelo chamado juro compensatório. Tá, professor, mas aonde você quer me levar? Seguinte, a instituição financeira, ela está a fim de emprestar o dinheiro para você. Só que ela tem medo e, portanto, ela exige uma garantia. E não adianta você, com aquele ar simpático, olhar para a instituição financeira e falar assim: ô, instituição financeira, a garantia sou eu. A garantia que ele quer é justamente o objeto que você pretende adquirir. Então, agora que a instituição financeira deu a você uma linha de crédito, você entra dentro da agência, compra o seu automóvel, esse automóvel, por uma fração de milésimos de segundos, ingressa no seu patrimônio, e imediatamente após, você, que é o comprador do veículo, está transferindo a propriedade desse carro para a instituição financeira. Ué, professor, no caso da alienação fiduciária, o proprietário do bem é justamente a instituição financeira? Sim. A instituição financeira tem aquilo que se chama de propriedade resolúvel. E para você compreender melhor, esse termo propriedade resolúvel significa dizer que o direito de propriedade da instituição financeira já nasceu com um prazo fatal para terminar. Ou seja, é um direito de propriedade sujeito a uma condição resolutiva ou resolutória. Você que sabe como vai chamar. E qual é o evento futuro e incerto que vai fazer com que essa propriedade da instituição financeira chegue ao fim? É muito fácil. Quando você pagar todas as parcelas do seu financiamento, a propriedade que estava em mãos da instituição financeira se dissolve e você retoma a propriedade plena do carro. É assim que funciona. Agora, a questão de prova fala de uma situação em que o comprador do veículo, durante o pagamento das parcelas, ele teve algum probleminha financeiro e ele não conseguiu honrar com as prestações devidas. Ao que eu me lembre, parece que faltando 6 parcelas,
ele fraquejou e aí ele deixou de pagar. Sempre lembrando que no caso da prova havia uma data específica para o vencimento da parcela, todo dia 5 do mês. Então é nítido aquela situação, né, que a obrigação entre o comprador do carro e a instituição financeira, entre o mutuante e o mutuário, era uma obrigação com termo, né, e a priori, e eu digo de novo, a priori, para constituir o devedor em mora, não era necessário que você fizesse nenhum tipo de interpelação. Só que nós temos um probleminha, né? Na alienação fiduciária, para que as instituições financeiras se sintam mais à vontade de fornecer linha de crédito, né, a legislação em vigor permite que essa instituição, esse mutuante, né, retome o carro através de uma ação de busca e apreensão, né, e ao ter a posse do veículo em suas mãos, promova a sua alienação na via extrajudicial. É isso mesmo que eu estou dizendo, né? A financeira, ela vai entrar com uma ação de busca e apreensão. O veículo que você deu em garantia, ele vai ser apreendido, né? E quando a financeira estiver com a posse do seu veículo, ela vai promover a alienação extrajudicial do bem. Se essa alienação for bem sucedida, o valor apurado vai ser utilizado para pagar a dívida que você tem com a financeira. E se sobrar alguma coisa, evidentemente, você receberá de volta. Tá? É o que eu torço. Porque, afinal de contas, se a instituição financeira não conseguir, através da alienação extrajudicial, pagar a si próprio, então ela vai pegar o contrato que celebrou com você e vai promover uma execução por quantia certa naqueles trâmites normais que você tem lá no seu Código de Processo Civil. Mas o que eu queria mostrar, na verdade, era essa regrinha aqui para vocês. Tá? A regrinha do artigo 3º do Decreto-Lei 911, que diz assim: o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo parágrafo 2º do artigo 2º, ou inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo inclusive ser apreciada pelo juiz de plantão. Uma coisa maravilhosa. Tá? E aí eu volto um slide aqui. No artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911, e ele traz a seguinte fala: a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento. Conforme eu havia dito, né? Aqui é um caso de obrigação com termo, por isso a mora é automática. Agora, repara o que ele diz sobre a necessidade de você interpelar o devedor para que você possa manusear a ação de busca e apreensão. Diz lá: poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo assinatura constante do referido aviso, seja do próprio destinatário. Em outras palavras, palavras do próprio STJ, súmula número 72. A comprovação da mora é imprescindível para a apreensão do bem alienado fiduciariamente. Explicando isso e colocando os devidos termos. No contrato de alienação fiduciária, a mora do devedor ela é automática. Portanto, a configuração da mora não precisa de interpelação. Todavia, se a instituição financeira resolve por bem utilizar a via da ação de busca e apreensão, ele terá que comprovar essa mora. E a comprovação da mora se faz na forma do artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911, ou seja, através de uma interpelação. Então, galera, voltando aqui para o enunciado da questão, a letra B pergunta: deve o credor, nos termos do Decreto-Lei 911, interpelar o devedor para comprovar a mora? Deve. Sim, ele deve. Deve, porque ele está optando por entrar com a ação de busca e apreensão e obter a satisfação de seu crédito através da técnica de alienação extrajudicial do bem dado em garantia. Bacana? Aí, para a gente poder encerrar esse bate-papo com chave de ouro, eu vou te pedir, primeiro, para você dar um joinha para mim, dar aquele like só clicando aqui embaixo. Tá? Segundo, vou pedir aquela ajuda para que você compartilhe esse vídeo e leve a minha mensagem para outras pessoas que também estejam na mesma vibe, estudar para a segunda fase do exame de ordem. Tá? E terceiro, chamar a atenção para o gabarito oficial. O gabarito oficial, ele diz, em regra, o não cumprimento de obrigação com o termo no vencimento certo
constitui de pleno direito em mora o devedor. É chamada mora ex ré. Por que eu não vou dar 10 para o gabarito oficial? Porque a letra A esqueceu de fazer menção ao dispositivo legal. E você vai reparar que é necessário não apenas falar sobre o assunto, mas também apontar o dispositivo legal pertinente para que você possa ter a pontuação integral que a banca fornece para a indagação. Já a letra B já foi mais completinha, onde ela diz: a mora, no caso do contrato de alienação fiduciária em garantia inadimplido, se constitui de acordo com a disposição expressa no artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911, devendo, portanto, o credor interpelar o devedor para comprová-lo. Ou seja, mencionou o dispositivo e embaixo ainda fez questão de falar sobre a súmula. Então, pontuação integral. Veja, inclusive, que a banca examinadora ela dá uma resposta bem sucinta. E por isso eu volto a dizer, já falei isso em reiterados vídeos. Você que está se preparando para a segunda fase, não vá com aquele espírito de responder um verdadeiro testamento lá no seu caderno de respostas. Muito pelo contrário, seja sucinto, seja objetivo, seja preciso e jamais esqueça de, em toda questão que faça, apontar o dispositivo legal pertinente. Bacana? Bom, galera, era isso que eu tinha para hoje. Abraço a todos, fiquem com Deus e bons estudos.